Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre Conto de Fadas do Stephen King, o último lançamento dele. Foi lançado pela Suma aqui já há algum tempinho no Brasil. E o livro ele conta a história do Charlie Reed. O Charlie é um garoto que amadureceu muito cedo devido a um trágico acidente que tirou a vida da mãe dele. E após esse acidente, o pai dele começou a ter problemas com o álcool. Então o Charlie ele se tornou uma pessoa responsável e madura muito cedo. Nós encontramos ele aqui com uns 17 anos e ele se tornou um jovem confiável, responsável. E talvez seja por isso que no livro ele acaba salvando a vida do Sr. Balditch, que é um idoso que mora numa casa caindo aos pedaços com uma cachorra, a Radar, que é igualmente idosa, e ele acaba, por um acaso, ouvindo o pedido de socorro desse senhor idoso e acaba o salvando. Ele, como um jovem responsável que sente essa necessidade de cuidar e ajudar os outros, assim como ele ajudou o pai dele durante todo o seu período de alcoolismo, ele vai meio que comandar a situação, tomar essa responsabilidade para ele e começar a cuidar da recuperação do Sr. Balditch depois do acidente que ele teve e também cuidar da casa e da Radar, que é uma cachorrinha idosa com problema de saúde e logicamente que ele vai se afeiçoar por esses dois personagens, né? Tanto o idoso quanto a sua cachorra. Esse início do livro é um Stephen King clássico, né? A gente já viu esse tipo de história de amadurecimento em It, em Salem's Lot, também em Iluminado, onde nós temos uma criança que por causa dos traumas da vida acaba amadurecendo muito rápido. Então esse início é um clássico King. É um início bem longo. O livro só vai entrar no real conflito do enredo e na parte fantástica, né, conto de fadas, na página 200. E esse é um privilégio que só o King pode lançar mão, né? Porque qualquer outro autor, o leitor simplesmente abandonaria o livro. Mas apesar dessa introdução longa demorar para que a gente seja apresentado aos elementos fantásticos de horror do livro, faz com que a gente se afeiçoe muito ao Charlie, a gente conheça ele e, lógico, depois a gente vai entender todas as decisões que ele vai tomar durante o enredo até o final. Porque a gente já teve essa introdução, a gente teve esse tempo junto com ele no mundo normal, no mundo real. Então a gente vai adquirir ali uma ligação com esse personagem. Por causa dessa amizade com o Sr. Balditch, o Charlie vai ser apresentado a um mundo fantástico e também horroroso, que está passando por um período de extrema morte e doença, e esse mundo está em perigo por causa dessas forças malignas que estão agindo ali. Os motivos pelos quais o Charlie vai para esse mundo, como ele o encontra e quais os motivos, né, dele ter ido para lá, vocês vão ler no livro. Mas assim que o Charlie chega nesse mundo, ele encontra um mundo devastado que foi muito próspero, muito rico, mas atualmente está em ruínas. E o principal é que a maioria da população morreu e as pessoas que sobreviveram têm uma doença que meio que desfigura as suas feições, fazendo com que elas deixem de ser elas mesmas. Se a gente levar em consideração o fato de que o Stephen King escreveu esse livro no auge da pandemia do Covid-19, a gente pode entender essa relação aí entre fato e fantasia. A pandemia também destruiu o mundo, trouxe muita morte para muita gente e a gente se viu de uma hora para outra descaracterizado de tudo aquilo que nos fazia ser nós mesmos, né? A gente teve que ficar trancado em casa e encarar essa doença e isso pode ser relacionado, a gente pode fazer um paralelo entre a pandemia que a gente viveu e ainda está aí, né? Ainda tem pessoas pegando Covid, com a história do livro. O objetivo principal, né, o primeiro conflito que vai ser introduzido aqui, que você pensa, nossa, esse é o principal motivo do livro, talvez você ache um pouco bobo. Ou talvez, para quem não goste de animais, para quem não tenha paixão por animais de estimação, talvez não soe tão apelativo. Mas isso é independente, durante toda essa introdução a gente vai entender essas escolhas do Charlie com relação do porquê ir para esse mundo e quais são os objetivos dele lá. Chegando nesse mundo fantástico,
o King traz elementos de vários contos de fada, como Rumpelstiltskin, João e o Pé de Feijão, entre outros. Mas ele também traz algumas referências, né? Algumas coisas que remetem aos trabalhos de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, e também algumas coisas, né, horríveis, alguns monstros criados pelo Lovecraft. Vai chegar um período aqui do livro, da leitura, que o principal objetivo que a gente achou que havia sido estabelecido vai sofrer um desvio e vai levar a gente para o real objetivo, né, o real conflito do enredo, que vai ser desenvolvido até o final do livro. E eu tenho que dizer que na hora que existe esse desvio, na hora que eu encarei esse desvio na rota, ele me desestimulou um pouco a leitura. Então ele diminuiu bem o fluxo de leitura que eu havia fazendo, mas é King, né? A gente acaba sendo entrelaçado aí nessas histórias, porque o King sabe como ninguém escrever personagens que cativam a gente, que tem, apesar de ser uma história de fantasia, com horror, tem elementos muito reais, muito reais, que remetem a coisas que a gente viveu ou já viu. Então essa identificação e essa compreensão com relação às atitudes dos personagens, ela vem fácil para o leitor. O livro ele vai ter um final bem satisfatório, na minha opinião. Ele traz um King que a gente já viu em O Talismã e na própria série A Torre Negra, né, que mistura muito da fantasia com toques de horror, só que em Conto de Fadas ele tá com a mão bem mais leve. Tem ali várias passagens usando horror, terror, só que é tudo um pouco mais leve. Talvez também isso tenha sido um reflexo do período no qual ele escreveu o livro. Conto de Fada ele conta com umas 620 páginas, então é uma leitura que você vai levar um tempo para realizar, mas é uma leitura bem gostosa. Se tornou um dos meus favoritos do King? Não. Talvez, quem sabe, né, daqui a uns anos eu faça uma releitura e ele entre na lista de favoritos. Mas ele está muito longe de ser um dos livros que a gente não gosta ou tem algum receio. Conto de Fada é pura fantasia, com pitadas de horror, com personagens cativantes e que vale muito a pena ser lido com tempo, com paciência, porque vai ser necessário, mas no final, né, a recompensa para o leitor está garantida, ok? Se você já leu, se você tem curiosidade de ler, deixe seu comentário aqui e até a próxima leitura.